Que delícia começar mais um programa Vida e Saúde na sua companhia. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. E agora é aquele momento do dia que você para pensar um pouquinho nas suas decisões, na alimentação, no movimento, nas coisas que você tem permitido fazer parte, fazer morada aí na sua mente. É hora de saúde na sua vida aqui com o programa Vida e Saúde. É muito bom estarmos juntos e isso é a oportunidade que Deus está nos dando. Não esqueça disso. E olha, no programa de hoje nós vamos receber aqui o Dr. Luiz Fernando Sela para falar sobre alimentação na menopausa. Se você tem dúvidas nesse assunto, então vem para cá porque ele vai te ajudar a descobrir como uma dieta balanceada e rica em nutrientes pode trazer equilíbrio e bem-estar nessa fase. Ainda hoje você acompanha aqui mais um treino de fight, mas não vai acompanhar parado não. Tânia Santos vai fazer você se mexer, levantar e dar um nocaute no sedentarismo, na preguiça e na indisposição. Hoje também tem receita, claro. Você aprende um patê delicioso de berinjela com ricota. Tudo isso para acontecer no Vida e Saúde ainda hoje, na sua companhia. Eu começo esse programa abrindo a meditação jovem desse ano, a meditação inverso, que traz um texto bem curtinho, mas poderoso. Se você tem Bíblia, pega aí Salmo 46, verso 10, diz o seguinte: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Muitas situações da nossa vida fazem a gente perder as palavras. Quando alguém fica doente, quando a gente perde alguém querido, quando a doença bate, quando a incerteza insiste em incomodar, quando a solidão está por perto e parece que ninguém mais está entendendo você, Deus sabe. E é nesse momento que a gente pode aproveitar o silêncio, aproveitar as ausências da nossa vida para entender que Deus é superior a qualquer dificuldade que estejamos enfrentando. Inclusive, Ele é superior aos momentos alegres que a gente está tendo aqui nessa terra, porque quando Ele voltar e quando a eternidade se cumprir na nossa vida, nós então saberemos com muito mais certeza que Ele e somente Ele é Deus. Então, se você quiser gravar aí na sua Bíblia, vale a pena. Salmo 46, verso 10, e leve esse verso com você. Aquiete-se e saiba que Deus é Deus. Vida e Saúde está só começando, a gente vai ali e volta já com a alimentação na menopausa em seguida. Muito bem, estamos de volta. O assunto de hoje aqui no programa é a alimentação na menopausa. A gente está recebendo aqui ele que é parceiro do Vida e Saúde, é endocrinologista, é médico do estilo de vida, Dr. Luiz Fernando Sela, é também fundador da Sou Saúde, não posso esquecer, tudo bem? Tudo bem, Teru. Bem-vindo, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui. Você viu que a galera caprichou aqui para te receber falando sobre esse assunto importante. Tá linda essa mesa, hein? Muita cor, muita saúde para as mulheres. Muito bem, essa mesa foi feita por mulheres lindas. Quero agradecer cada uma que se dedicou, pensou aqui em você. Dadá, Tami, Gabi também, Danilo tem seu dedo aqui, Arlete, sei também está sempre de olho. Essas são algumas das pessoas que fazem o Vida e Saúde para você. Agora, doutor Luiz, a gente faz muita coisa aqui, a gente planeja, a gente idealiza, porém, você aí de casa precisa entender que você também tem responsabilidade nesse cuidado. E eu quero saber de você como você cuida da sua alimentação. Tem aí algum item que você está caprichando mais ou de repente entendeu que faz diferença na menopausa e está caprichando nesse tipo de alimento? Conta pra gente usando o nosso QR Code aqui ou então digitando o nosso contato que é 12 98266 0004. Como você cuida da sua alimentação na menopausa. Já pensa, se você ainda não está nessa fase, já pensando na menopausa, e se você já está vivendo, como é que você está enfrentando? Vamos lá, doutor. Eu acho que é importante a gente definir menopausa, né? Porque eu tenho 42
E esses dias estava com calor, estava todo mundo sentindo frio e a minha amiga falou assim, acho que você está entrando na menopausa, hein? Só calorão que define o que é a menopausa? Teru, na verdade, a menopausa, ela ocorre quando a mulher fica sem menstruar por 12 meses. Então, 1 ano sem menstruar, por volta dos 50, 51 anos, nós chamamos de menopausa. Tá. Mas a mulher começa a experimentar uma queda nos hormônios muito antes, talvez 5 ou 8 anos. Então, você não está na menopausa ainda, mas talvez os hormônios já estão começando a cair um pouquinho. Estou caminhando, estou caminhando. É claro que existem mulheres que podem enfrentar a menopausa mais cedo, por algum problema hormonal ou por algum procedimento que tenham realizado, não é? Sim, existem algumas doenças que podem levar à menopausa precoce. Por exemplo, a mulher fez uma cirurgia, né, retirou os ovários, né, isso é uma coisa que pode acontecer por alguma doença. Às vezes fez algum outro tratamento para uma outra doença que prejudicou os ovários, né? Então, a menopausa ela pode ocorrer de diversas formas. E tem algumas mulheres que têm a menopausa precoce, quando ela ocorre antes dos 40 anos. Não é tão comum, mas pode acontecer também. Agora, embora a menopausa tenha muitos sintomas incômodos, ela é considerada uma doença. Por que acontece a menopausa? Teru, a menopausa, ela não é assim uma doença, ela é um processo natural que toda mulher vai passar mais cedo ou mais tarde. Então, a gente não chama assim de doença. Porém, a consequência da menopausa, que é um processo natural, não é nada natural. Se você, mulher, está passando por isso, você sabe que tem muitos sintomas, muitas queixas. Então, não é uma doença, mas ela traz consequências muito negativas para a sua vida. Dr. Luiz é endocrinologista e tem ouvido muitas queixas de mulheres sobre os variados sintomas da menopausa. Eu falei aqui do calorão, mas a gente sabe que não é só ele. Olha, a mulher enfrenta aí bem ilustrado aqui, né, gente? Vamos até aproximar aqui, olha, tá bem ilustrado o nosso tempo. A gente está enfrentando nessa ampulheta aqui uma pausa no sistema reprodutivo, e aí isso vai trazer sintomas complicados, não só para a mulher, mas para quem convive com ela, doutor. Eu acho que você ouve bastante a mulherada falando, mas os maridos, os filhos podem relatar instabilidade emocional, por exemplo. Com certeza, Teru. A mulher nessa fase, ela começa a ter o humor mais instável, ela fica com uma sensibilidade, ela fica mais irritada, mais à flor da pele, talvez com oscilações de humor e alguns rompantes, às vezes, de perda de paciência. Tá, instabilidade emocional. Também, gente, olha, são muitas mudanças na área física, fisiológica, mental, sexual, visual, a queda de cabelo, a autoestima da mulher fica abalada, doutor? Queda de cabelo é chato? Certamente, Teru. Os hormônios que o ovário produz não são importantes apenas para a área sexual, eles influenciam o corpo inteiro. Então, por isso que você, mulher que está entrando na menopausa, vai sentir efeito inclusive na sua pele. Pele mais enrugada, pele mais ressecada, sabe, os pés de galinha aparecendo aqui. Também queda de cabelo e unha quebradiças podem ser sintomas do declínio hormonal. Calma, 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 não entre em pânico que a gente vai falar sobre... Hoje o assunto é a alimentação, a gente só está descrevendo o problema aqui, ó. Dores de cabeça também podem ser comuns, doutor? Sim, Teru, porque essa oscilação hormonal mexe com a mulher como um todo. Então, se ela já tinha dor de cabeça ao longo da vida, ou quem sabe crises de enxaqueca, pode ser que esses sintomas eles sejam exacerbados nesse momento. Então, você, mulher que está passando por isso, você vai, nesse programa, conhecer algumas dicas importantes para lidar com todos esses sintomas. O aumento de peso também é uma queixa muito comum. Tem mulheres que falam, eu estou comendo a mesma coisa que eu comi a vida inteira, só que minhas calças estão apertadas, eu estou engordando. Teru, isso acontece porque os hormônios caem, o metabolismo cai, o metabolismo fica mais lento. Então, você, mulher que está passando por isso, talvez está notando uma flacidez, um ganho de gordura, uma perda de massa muscular. Tudo isso pode ocorrer também nessa fase.
Bom, e não é de se estranhar que isso cause uma variação de humor. Você está ficando, de repente, mais feinha, mais gordinha, você está confusa emocionalmente. Tem muitas mulheres que acabam enfrentando crises de ansiedade nesse momento, então, realmente, a variação de humor é inevitável. Teru, é muito comum que a mulher sinta sintomas de ansiedade e até de depressão. E também ela não está dormindo muito bem nessa fase, né? E quando a gente não dorme, a gente sabe que a insônia vai afetar as nossas emoções, os nossos hormônios e vários outros fatores. Vamos então atacar o problema do jeito que a gente pode em casa, porque uma consulta com um especialista é muito legal para definir. Porque, por exemplo, eu não necessariamente terei todos esses sintomas. Cada mulher, aliás, até antes de chegar nessa alimentação, não se encerra aqui, né, nesses 6 sintomas que a gente trouxe além do calorão. Teru, tem esses e tem outros. A gente não falou, por exemplo, dos sintomas na área sexual. Então, a mulher nessa fase, ela pode sentir uma perda do interesse sexual, uma perda na lubrificação vaginal, com dor no momento da relação. A gente também tem que lembrar que os ossos sofrem com a falta de hormônio, então talvez você tenha uma osteoporose, né? Vai perdendo o efeito do hormônio nos ossos. Também os sintomas cognitivos, a memória começa a falhar, a concentração e o foco também ficam prejudicados. Gente, não é fácil não, a gente ter que... Talvez, nesse momento, muitas mulheres também acabam tendo, por todas essas transformações emocionais, né, e variações, ela precisa encontrar caminhos para ressignificar as suas relações. O Dr. Luiz falou de um aspecto muito importante dos relacionamentos, a vida sexual. Então, nesse momento, ela precisa reorganizar, doutor, porque agora ela vai deixar de ser uma mulher produtiva, ela acabou as chances aqui de gerar, por exemplo. Mas ela vai encontrar outros prazeres na vida. Teru, isso é extremamente importante. A mulher tem que entender que a menopausa não é o fim da vida. A menopausa não é o fim, não acabou a sua vida, você não perdeu o seu valor. Você está começando apenas uma nova fase. Então precisa de ressignificação, você precisa entender qual é o seu novo propósito agora. Talvez não seja mais cuidar de filhos pequenos, talvez não seja mais apenas formar a família. A sua família já está montada. Agora talvez você tenha um outro papel, um outro foco, uma outra missão. E é preciso muito que você descubra qual é esse novo chamado de Deus para você nessa fase. Muito interessante pensar sobre isso, não é? E, Dr. Luiz, chegou aqui uma contribuição de uma telespectadora que eu preciso trazer na tela. Obrigada por você ter contribuído. Pode pôr na tela. É a Jacinta. Ela diz que parou o período menstrual com 41 anos e sente muitas dores de cabeça. Diz que o cabelo cai muito, a ansiedade, obesidade, insônia e estresse. Ela diz que está isolada sem ter vontade de sair de casa. Ô, minha querida, ainda bem que você ligou o Vida e Saúde hoje e está aqui com a gente. Você nem precisou sair de casa, recebe aí o meu abraço e é muito bom ter a sua companhia porque ficar sozinha e se sentindo mal desse jeito, com dor ainda, doutor, não é gostoso. Teru, você sabe que a queixa dela é a queixa da maioria das mulheres que me procuram hoje. Até eu estou falando que eu estou me tornando o doutor menopausa, porque eu atendo muitas mulheres e a maioria nessa idade com essas queixas. Então, se você está passando por isso, primeiro você tem que saber o seguinte, isso não vai ser para sempre. Esses sintomas aos poucos vão melhorando. Segundo, tem várias coisas que você pode fazer, você vai aprender no programa de hoje. E em terceiro lugar, se você está passando por um momento muito difícil, com sintomas de depressão, sem vontade de sair de casa, procure um médico. Talvez você precise também de algum tratamento médico adicional. Legal, legal. Agora, mesmo com os tratamentos médicos que você receba, agora eu vou falar no geral, não só para você, tá, Jacinta? A gente pode fazer coisas em casa. E o doutor Luiz veio aqui já essa semana, não tá enjoado da gente ainda não, né, doutor? Não, agora aqui é minha segunda casa, Teru. Ele já provou que manja de cozinha, fez comida aqui pra gente, deliciosa. E agora ele vai falar especificamente de alimentos que auxiliam nessa fase da menopausa. Eu tô vendo uma mesa coloridíssima, linda e cheirosa aqui, doutor. Sempre preciso de ter essa variedade toda. Teru, é muito importante que a mulher tenha uma alimentação muito colorida e muito natural como essa. Veja que a gente não colocou aqui açúcar, fritura, café. A gente colocou aqui alimentos naturais e coloridos, porque cada alimento desse
ele vai trazer um nutriente importante. E nessa variedade, ao longo da semana, não precisa comer tudo isso na mesma refeição. Óbvio. Né? Essa variedade ao longo da semana vai ser a chave da alimentação para a menopausa. Vamos por grupos? Vamos. Eu vou começar por esse aqui, que talvez seja o mais, assim, ao mesmo tempo que polêmico, o mais reforçado. Tem leite de soja, tem o grão da soja e tem o tofu. Falei direitinho, né? A doutora Daniela iria aprovar a sua pronúncia. É o tofu, ou tofu, eu falava tofu até alguns dias atrás, que é o queijo de soja. É aquele queijo sem gosto de nada que a gente põe sabor. Teru, a soja, ela tem vários motivos, né? Por que ela é um alimento importante na menopausa? Em primeiro lugar, ela ajuda a prevenir contra o câncer de mama. Em segundo lugar, a soja é fonte de proteína, e isso é uma coisa que a mulher vai precisar. A gente falou que começa a ganhar gordura, perder músculo, a proteína da soja é uma proteína completa. E em terceiro lugar, é muito importante também que você procure a soja porque ela tem cálcio. O tofu, por exemplo, é um queijo de soja feito com cálcio. O leite de soja, ele também está enriquecido com cálcio e isso vai ajudar na saúde dos ossos dessa mulher. Maravilha, então posso comer salada, posso tomar o leitinho, posso fazer tofu com sobremesa, salada, várias opções, sempre incluindo ela na minha dieta. Exatamente, exatamente. Agora vamos falar desse grupo aqui, olha, cereais, tem aveia, tem quinoa, tem linhaça e tem aqui grãos, né, importantes, e chia. Isso, a gente tem aqui a linhaça e a chia, fontes importantes de ômega 3. O ômega 3 ele é muito importante para a saúde do cérebro e na prevenção da doença cardíaca. Eu queria falar para as mulheres que antes da menopausa, a chance da mulher ter uma doença do coração ela é menor do que a dos homens. Depois da menopausa, pela queda dos hormônios, o risco da doença cardíaca aumenta. Por isso que comer os alimentos ricos em ômega 3, como a linhaça e a chia, vão ser importantes. Além disso, tem aveia e tem aqui quinoa, mas podia ter arroz integral, podia ter algum outro grão integral aqui. Sim, aqui nós temos cereais com muita fibra, que vão ajudar no intestino, na saciedade e vão ajudar a mulher no controle do peso, que é uma das queixas que ela tem também nessa fase. Bom, então você disse aqui que, olha, aqui não tem café, açúcar, fritura, mas nessa fase parece que a gente tem aquela vontade de comer só coisas que engordam. Então, a gente já tem a queda hormonal e a gente aumenta essa vontade de comer. A maneira de combater isso seria, então, atacando nos alimentos que têm fibra para saciar. A fibra, ela vai preencher o estômago da mulher e vai deixar ela com mais saciedade. Então, ela come, se sente cheia, se sente plena e não vai ter compulsão alimentar. Gente, é tática, tá? A gente precisa ter estratégia para enfrentar isso. Ainda tem aqui os feijões e as castanhas, doutor. Olha, eu queria destacar bastante aqui 2 alimentos que são ricos em triptofano, que é o grão de bico e a banana também. Né? A gente pensa que a banana não tem tanta propriedade assim, ela é muito rica em triptofano. E para que serve essa substância? Ela ajuda a fabricar a serotonina, que é o hormônio da felicidade, vai ajudar você, mulher, no seu controle emocional. E a serotonina, durante a noite, ela vira melatonina, que é aquela outra substância produzida pelo cérebro que vai te ajudar no sono. Então, alimentos como banana e grão de bico você deve comer com muita frequência para melhorar o humor e a qualidade do seu sono. Muito bem, esquece o chocolate, ataca nesses alimentos. Doutor, ainda a gente tem aqui o grupo de vegetais e verduras e frutas e eu queria que o senhor falasse da importância de maneira ampla, porque o nosso Brasil, em Manaus, é difícil comprar brócolis, porque é caro e ele chega lá feio. De repente eu não vou encontrar frutas vermelhas no norte, no nordeste com muita facilidade, vai ser caro, eu posso encontrar congelado, mas eu tenho outras opções que representam os grupos aqui. O segredo, Teru, é a variedade e tem que ser bastante colorido. Se você mora no norte do país e não tem o mirtilo, você vai ter o açaí,
que você pode usar também, delícia. né? Se você não tem talvez o brócolis, você vai ter algum outro tipo de verdura que você pode usar. E esses alimentos são importantes pelo seguinte, olha, aqui a gente tem o kiwi, mas pode ser a acerola, pode ser a pitanga, pode ser o caju. A gente tem aqui a laranja e os pimentões. Eles têm muita vitamina C. E por que a vitamina C é importante para a mulher? Porque um dos problemas nessa fase são o aparecimento das rugas na pele. A mulher começa a ficar com uma aparência mais envelhecida e a vitamina C faz o quê? Estimula a produção do colágeno. E o colágeno vai deixar a sua pele mais elástica, mais bonita, mais brilhosa, né? Com uma aparência melhor e com menos rugas. E uma pessoa que de repente não acostumou a comer nada disso, mas aí se atentou para agora, tá querendo correr atrás do prejuízo, ela ainda tem benefícios, doutor? O que os estudos dizem? Teru, nunca é tarde para mudar. Eu conheço uma senhora que com 85 anos resolveu mudar os hábitos. Ela tomava vários remédios, tinha vários problemas de saúde. Ela começou a mudar a alimentação completamente. Sabe o que aconteceu com ela? Ela viveu até os 101 e os seus últimos 16 anos de vida com uma qualidade de vida muito boa e com muito menos medicamentos. Então, nunca é tarde para você começar. Que maravilha! Tem mais algum outro grupo aqui? Eu tô vendo o grupo dos laranjas. Tem a abóbora, tem o mamão, pimentão. A gente tem aqui, Teru, a goiaba, a manga, a abóbora, o mamão. Todos esses alimentos de cor amarela ou alaranjada, eles têm muita vitamina A. E essa é uma vitamina antioxidante que ajuda a diminuir o envelhecimento do nosso corpo. Então, a menopausa, pela queda dos hormônios, acelera o processo de envelhecimento. E esses alimentos vão combater os radicais livres e vão retardar o processo do envelhecimento. Uau! Quanta riqueza na nossa mesa a gente pode usar como arsenal para combater todas as quedas hormonais ou todos as consequências que essa queda vai trazer. Agora, existem alimentos que a gente precisa ficar longe, porque se tem alimento que melhora, com certeza tem aqueles que pioram. Teru, se a mulher tem tendência a engordar, não pode muito doce, açúcar, frituras, alimentos muito gordurosos, tá? Então, muito cuidado com eles. Outra coisa, se você, mulher, está com insônia, a última coisa que você vai precisar é de estimulantes. Então, café, álcool, cigarro, todos esses ingredientes ou alimentos proibidos para você, não vão te fazer bem, tá? Bom, eu acho que temos aqui um bom começo aqui para nossa mudança e eu quero estimular você que já está aí sofrendo com os calorões, está se sentindo mal compreendida, aliás, sobre isso, doutor, eu acho que vale uma palavra sua. Porque as mulheres, elas acabam falando de tantas coisas que os homens não têm tanta paciência, nem para ouvir e nem para suportar. Chegou um desabafo aqui que eu quero compartilhar com todo mundo aqui na tela do Vida e Saúde, da Raquel. Ela diz que tem 49 anos e ainda menstrua, não teve filhos por causa da endometriose, mas sente que está na perimenopausa. É vegetariana e está com medo do futuro próximo. Teru, realmente ela está numa fase bem crítica, tá? 49 anos, você não está em menopausa ainda, porque você menstrua, mas você está certíssima, você está naquela fase que a gente chama de perimenopausa, ou também chamada de climatério. Os seus hormônios estão caindo, talvez você esteja com uma irregularidade na sua menstruação, não sabe o dia que a menstruação vem, quem sabe passa um mês sem menstruar, depois no mês seguinte menstrua 2 vezes, então você está passando por isso. Essa é uma fase difícil, mas existem tratamentos. Tudo isso que a gente falou vai te ajudar. E também um outro tema que a gente poderia inclusive abordar num outro programa é se a gente deve ou não fazer algum tipo de reposição hormonal nessa fase. Nenhum desses alimentos aqui vai repor hormônios. A gente tem a soja que tem essa fama por causa do fitoestrógeno. Acho que valeria a pena encerrar essa conversa só falando disso, doutor, porque reposição é uma outra coisa. Sim, eu acho que a soja é um alimento aliado da mulher nessa fase, por quê? Porque ela tem a isoflavona, que é como se fosse o estrógeno dos vegetais. Então, a mulher consome esse alimento, ele tem um efeito no corpo dela e é por isso que a soja ajuda a combater os calorões, por exemplo. A mulher que está com os fogachos, os calores, os suores no meio da noite, se ela come soja com frequência,
ela tem uma diminuição desses sintomas. Muito bem. Já ficou aqui levantada a bola para a próxima conversa, de repente, com o Dr. Luiz. Não digo na sequência, mas numa próxima, vamos falar sobre reposição hormonal, sim, que é um assunto que gera dúvidas, não é? Então, olha, enquanto esse dia não chega, eu quero convidar você para passar nas redes sociais da Sou Saúde. A Sou Saúde é um projeto muito bacana de saúde integral, disponível para todo mundo que quiser. Tá no Instagram, tá também no site, tem cursos ali que você pode fazer gratuitos, @SouSaúde, Sou Saúde é SOW, ou então pelo site sousaude.com, você tem ali conteúdo de qualidade que vai te ajudar nessa jornada. Doutor, obrigada mais uma vez. Obrigado, Teru, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Vamos fazer um intervalo? É só o tempo de você colocar o seu tênis e se preparar, porque Tânia Santos vem com aquele treino bom pra gente fazer aqui juntinhos, tá? É fighting hoje. E ainda hoje tem patê de berinjela com ricota, olha, vegana, tá? É ricota veg. De repente, vamos usar ingredientes aqui dessa mesa, é já já.